Graça e paz, amém, amados? Graça e paz, amém, amados? Eu queria reconhecer aqui, eu sei que está escuro nesse momento agora somente, mas eu queria reconhecer quem são os nossos visitantes de primeira vez, por favor. Levante sua mão, você que está nos visitando pela primeira vez. Dá para você ficar em pé, por favor, por gentileza? Amém. Só para a gente poder reconhecer você que está aí do seu lado, está do lado. Tá um negócio estranho, viu? Aleluia, glória a Deus. Então você que está do lado aí, veja quem foi que se levantou, tá certo? Vocês estão bem mesmo nessa noite, amém, amados? Amém. Acho que o almoço foi pesado, não foi não? Você que está aí, amém? Agora você que é mamãe, levanta a sua mão, por favor, glória a Deus, amém? Você pode dar um arra aí? Amém, glória a Deus. Mamães, nós amamos vocês, hoje é um dia muito especial para vocês. E nós queremos agora o nosso momento de comunhão e amor. Vamos ficar em pé? Amém. Vocês estão aqui mesmo? Estão aqui mesmo? Amém. Amém. Pastor, o que é que eu faço nesse momento? Você reconhece o visitante, você abraça o seu irmão, você saúda as mamães, você agora vai perguntar se esse irmão participa de um V100. Se ele não participa de um V100, você convida para participar do seu V100 e faz ele ficar bem à vontade nesse lugar. Agora, uma coisa tem que fazer, sair do seu lugar, tá bom? Bota na tela aqui a contagem, por favor. Cadê a contagem? Cadê o som? 1 minuto. Quatro, 3, 2, 1. Sejam bem-vindos à Igreja Verbo da Vida. Amém. Glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus? Amém. Senta no seu lugar, meu querido, minha querida. Em nome de Jesus. Pode ligar a luz, querido. Grupo de música, muito obrigado. Amém. Oi? Deixa eu pegar o seu. Aleluia. A paz do Senhor. Boa noite. Quem estava aqui hoje de manhã? Amém. Glória a Deus. Vocês gostaram? Então vamos para a segunda parte, né? Agora de noite. Preparadas? Preparados? Porque é para a mamãe, mas também é para o pai, não é verdade? Então eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas no nosso meio nessa noite. Abram seus corações, abram suas mentes e deixe o Senhor ir onde ninguém mais pode. Amém? Amém. Amém, queridos, graça e paz. Estou sentindo falta de bastante irmãos hoje. Acho que o pessoal está com suas mamães por aí viajando, né? Então, quero saudar todos aqueles que estão nos acompanhando agora pela internet também. E que bom que você veio. Queridos, hoje nós temos uma ministração diferente, né? Nós sentimos no Espírito e dando a gente ministrar juntos hoje acerca... Então hoje vai ser dose dupla, amém, amados? Agora, o engraçado é que ela se preparou, quem teve essa direção foi ela se preparou, eu me preparei, eu não sei o que ela escreveu, ela não sabe o que foi que eu me escrevi também. Então Deus vai atuar aqui, amém, amados? Mas a ideia, querido, é que a gente possa, a começar de hoje, trazer algumas ministrações, a gente falando sobre o papel de cada um na família. E isso é tão forte, tão importante, que talvez você não tenha nem noção. E como vai impactar a sua vida, as ministrações que nós vamos trazer a partir de hoje. Amém, queridos?
E eu queria que vocês abrissem a Bíblia em um provérbio que nós conhecemos por demais. Provérbios 22, versículo 6. Por gentileza, abre aí. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Se você não trouxe sua Bíblia, nós podemos colocar aqui no telão para você poder acompanhar. Está escrito assim: instrua a criança. Eu estou lendo na versão NVI, tá bom? Eu acho que essa versão ficou melhor para explicar o sentido mesmo do que o escritor quis falar. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Instrua seu filho no caminho, jamais ele se desviará, né? E eu estava meditando nesse versículo, e um certo dia eu estava num curso, e eu fazendo um curso, o professor estava falando sobre o papel do pai e da mãe na formação do ser humano. Às vezes a gente promete a nós mesmos, eu não sei se você teve essa experiência, mas eu já vi muitas pessoas dizendo bem assim: eu não vou repetir os mesmos erros dos meus pais, né? As pessoas, elas acabam repetindo muitas vezes isso, dizendo: eu não vou repetir os mesmos erros que os meus pais cometeram. E isso é muito forte porque às vezes a gente sabe os erros que nossos pais cometeram e parece que em um determinado dia da nossa vida a gente se pega fazendo as mesmas coisas. E sabe quando eu percebi isso? Eu percebi quando Sofia nasceu. Eu percebi quando o dia a dia chegou, as rotinas chegaram e eu tive que agir de forma instintiva, muitas vezes sem pensar. Porque quando a gente pensa, a gente coloca filtro. A gente sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Existem pensamentos que saem de mim e de você, que a gente não fala naquele momento. E é muito bom isso. A gente não falar tudo aquilo que vem na nossa cabeça. Então, entre o pensamento sair e o que a gente vai falar, tem um filtro. E aquele filtro faz com que a gente possa ter sabedoria. Vocês concordam comigo sobre isso? E é antes do filtro, é justamente o antes do filtro que eu gostaria de falar com vocês. Quantas coisas a gente se pega hoje fazendo que a gente diz, e a gente se lembra que nosso pai e nossa mãe fazia daquele jeito. A Bíblia diz: ensina seu filho no caminho, segundo os objetivos que você quer que ele pratique, e jamais ele se desviará. Querido, isso pode ser uma bênção, e isso pode ser uma maldição. Isso pode ser uma capacitação, e isso pode ser, de fato, uma falta de capacitação, em que aquela criança pode estar sendo sentenciada, às vezes é uma sentença eterna, por causa da forma que os pais criaram os seus filhos. Às vezes travas, às vezes coisas que aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, aquele homem casado, aquela mulher casada, aquele pai, aquela mãe, vai desenvolver em um determinado momento. Ela não sabe de onde está vindo, diz: poxa, por que eu sou assim? E quando ela começa a puxar na memória, ela começa a se lembrar que o pai e a mãe agiam daquela forma. Sabe, eu estava nesse dia, nessa aula, e o professor estava explicando muito bem acerca dessas coisas, e me veio um estalo, me veio uma ficha, né, que caiu, me veio uma ideia, um insight na minha mente, de que eu me lembrei de algo. Porque, por exemplo, eu quando eu vou viajar, por exemplo, eu vou para um hotel, e lá tem televisão, tem Sky, tem essas coisas à disposição da gente. A primeira coisa que eu ligo numa Sky é a TV Câmara, ou a TV Senado, ou a TV Justiça. E algumas pessoas dizem: pastor, isso não é normal, porque você tem HBO, você tem filme, você tem série, você tem history, né? Você tem várias coisas, tem documentário, mas na hora que eu vou ligar a televisão, eu só ligo na TV Câmara, TV Senado ou a TV Justiça. Quando eu ando no carro, eu gosto muito, no horário de 6 horas para 7 horas, escutar a Voz do Brasil. Talvez eu seja o único nessa plateia aqui que ama escutar a Voz do Brasil. Vocês estão meio assustados, amém, amados? Marcelo gosta. Marcelo, talvez ele vai se identificar no porquê, amém? Amados, eu me acordo de manhã, depois de eu fazer minha devocional, eu tenho já no meu Facebook, lá embaixo, eu tenho no meu canal lá escolhido, de escolha, coisas acerca da pauta do governo. Eu amo ouvir os discursos do governo daquele dia. Então faz um resumão lá, o Facebook faz um resumão para mim, os principais discursos que tiveram do governo. E aí também eu gosto muito de assistir os principais debates que aconteceu na Câmara dos Deputados e do Senado. E eu sei que isso não é normal. Meu Deus, porque eu gosto disso, e eu tenho prazer nisso mesmo, eu amo isso.
Sabe, eu vejo os vernáculos dos caras lá, eu amo aquilo dali. E eu me lembrei nessa aula que o único momento que eu, meu pai, minha mãe e minha irmã se reunia era para assistir o Jornal Nacional. Então caiu uma ficha ali para mim, que na verdade o que eu amo assistir TV Câmara, TV Senado, o que eu amo demais assistir esses jornais ou essas notícias, é porque exatamente a memória da criança, ela está ativa, se lembrando que o lugar que havia mais paz, mais alegria, mais comunhão na minha família, era no momento que a gente sentava no sofá para assistir o Jornal Nacional, principalmente na época de Chapelin, né, e o outro Cid Moreira. Vocês estão aqui, amados? Amém. Pense o quanto memórias ficam cravadas no coração de um filho e o quanto, queridos, isso repercute nos costumes futuramente. Às vezes nós estamos brincando com coisas muito sérias, e Dani está aqui do meu lado para me ajudar, porque nós estamos vendo crianças sendo reprogramadas e programadas para dar errado, não para dar certo, para dar errado. E às vezes, e eu estou falando aqui para os nossos irmãos em Cristo, nós estamos falando aqui para os crentes dessa igreja, que é um dia talvez da gente entender, principalmente nesse dia hoje, que nós vamos falar sobre isso, sobre o papel da mãe. Porque quando há ausência da mãe, querido, a criança ela está sendo projetada para ser rude, ignorante, arrogante, ela não vai saber expressar seus sentimentos. Sabe aquela mulher ou aquele homem que não sabe expressar seus sentimentos? Muitas vezes é a ausência de uma mãe. E eu não estou falando da ausência de uma mãe, querido, que é uma fisicamente, mas às vezes é o papel da mãe naquele lugar. E quando nós começamos uma ministração como essa, não é uma ministração de condenação de vítimas e culpados. Não. Às vezes aquela mãe, ela foi obrigada, foi abandonada por um marido. E no momento que ela foi abandonada pelo marido, ela teve que assumir o duplo papel daquela casa. Ela teve que sair para trabalhar o dia todo. Não pôde estar presente na criação dos filhos. Na hora que foi criar o filho, teve que criar no momento, às vezes, na maioria das vezes, só na disciplina. Para com isso, não faz aquilo, vou lhe botar de castigo, vou lhe bater. Às vezes é o momento que ela chega em casa, o vizinho que está cuidando do filho, a avó que está cuidando do filho, fala tudo que a criança fez errado. Então a mãe já chega agora só para disciplinar. E isso daí está fazendo o quê? Furtando a presença da mãe no principal elemento que a mãe tem na criação da inteligência emocional daquela criança. A Bíblia diz que ensina seu filho no caminho, da mãe vem justamente isso. Serão crianças mais sensíveis, serão crianças que vão conseguir expressar seus sentimentos, que não vão ser violentas, que não vão ser rudes. Existem pesquisas seríssimas que dizem que quando a mãe é presente, aquela criança estuda mais, aquela criança tem uma sensibilidade maior para aprender. Quando a mãe é presente, a criança gosta de desenvolver o intelecto. Quando a mãe é presente, aquela criança, ela sabe dialogar, ela sabe falar, ela sabe expressar as suas emoções. E isso é uma reflexão que nós precisamos fazer hoje, do papel da mãe na construção do ser humano que em todos nós existe. Amém? Amém. Ok, amém. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, abra por favor, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vocês podem dar glória a Deus de vez em quando, viu, amados? Vocês estão meio diferentes hoje, amém? Amém. Dani prega já, viu? Ok. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nós vamos ver o plano original de Deus. A identidade de Deus. Qual foi a ideia original que o Senhor criou? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26 está escrito assim: Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e toda a terra, sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Eu vejo aqui duas palavras importantíssimas. A primeira, ele disse o seguinte: façamos o homem,
dois momentos importantíssimos. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Então Deus está dizendo, olha, eu vou construir um plano original. Eu vou construir algo que é para ser perfeito. Eu vou construir algo à minha imagem, à minha semelhança. E aí ele vai desenrolando o projeto, e no momento certo ele diz assim, a minha imagem e semelhança multiplica. A minha imagem e semelhança vai receber uma bênção. A Bíblia diz, e ele os abençoou, dizendo, multiplique. Querido, gerar um filho, segundo a Bíblia, é uma bênção. E essa bênção foi liberada na capacidade de criação de Deus. Até então, quem gerava vida era somente Deus. E a partir desse momento agora, Deus está dizendo o seguinte, toda vez que um homem e uma mulher coabitarem, e tiver entre eles relação sexual, e for gerada uma criança lá dentro daquele ventre, eu libero um espírito para habitar nesse templo. A Bíblia diz que Deus é o pai dos espíritos, mas nós somos os pais da carne. Ou seja, há uma aliança entre nós e Deus na hora que uma criança é gerada. Na hora que uma criança é gerada, por isso que nós não somos abortistas. Nós somos radicalmente contra o aborto, porque no momento que foi gerado o zigoto, naquele momento, naquele embrião, foi liberado um espírito, um propósito, uma história, uma visão para aquela pessoa. É por isso que nós somos enfáticos nisso. É por isso que nós entendemos isso. Sabe, queridos, nós precisamos compreender que é uma bênção gerar. A Bíblia diz que o nome de Deus, um dos nomes dele é El Elohim, o Deus que gera vida. Queridos, é o poder do El Elohim dentro da gente, para gerar uma casa de habitação do Espírito. Querido, você está tendo o privilégio, todos nós temos o privilégio, quando uma pessoa chega aqui na frente e diz, eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, é porque é uma casa pronta para receber o Espírito Santo. Mas quem foi que criou a casa do Espírito? A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito. Quem foi que gerou o templo e a morada do Espírito? Um homem e uma mulher. Aleluia, aleluia. E aí, querido, nós podemos ver que o plano original de Deus foi esse. E lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20, Gênesis capítulo 3, versículo 20, está escrito assim, Adão deu à sua mulher o nome Eva, pois ela seria mãe de toda a humanidade. Eu não sei se você está entendendo o que está sendo falado aqui. Eu gosto muito quando Cláudio Duarte fala, ele diz, olha, eu olho para, quando Adão botou o nome lá, leão, né? Imagine se leão fosse chamado de porco. Leão tem cara de leão, né? Ele faz essa brincadeira lá, eu gosto muito disso, porque tem um fundo de verdade. Quando Adão olhou para Eva, ele quis dar um nome para a principal característica dela. Ele disse, deu o nome Eva, porque ela seria mãe. Vocês estão aqui mesmo? Talvez quando ele deu o nome de leão, ali, é porque o leão seria forte. Ele olhou as características principais, mas quando ele olhou para a mulher, e você se lembra que ele estava na inspiração de Deus, porque na viração do dia, ele prestava contas do que tinha feito ali no Éden. Quando ele olha para aquela mulher, ele dá para ela o nome dela, pela principal característica dela, pela principal bênção que ela teria de portar, que ela seria mãe. E esse é o problema, irmãos. Talvez, se a gente olhasse hoje, presta atenção nisso mesmo. Talvez se a gente olhasse hoje, diria assim, não, ela é mãe, mas ela é advogada. Não, ela é mãe, mas ela é engenheira. Não, meu irmão, espera aí. A minha Bíblia diz que o plano original de Deus, a ideia principal de Deus é que a mulher, ela seria honrada, porque ela seria mãe. Meu querido, minha querida,
Uma faculdade de engenharia forma uma pessoa em 5 anos, mas para você formar um ser humano, leva uma vida toda. A mãe é uma universidade da vida. A mãe, ela cria, a mãe, ela orienta, a mãe, ela está do lado, a mãe, ela limpa, a mãe perde noite, a mãe sente dor, a mãe está 24 horas zelando por aquela criança. É muito mais do que uma universidade faz por qualquer pessoa. Aí eu vejo, às vezes, dizer bem assim, aos meus mestres da faculdade, A, B, C, D, F, G, H. E a minha mãe, muito obrigado. Não, você não entendeu. A universidade só fez 5 anos por você. Mas a sua mãe fez a vida toda. A sua mãe esteve do seu lado. Vocês estão nesse lugar nessa noite? Ei! Quando Jesus veio vir para essa terra, Deus escolheu a dedo uma mulher que pudesse ser mãe. Maria foi uma mulher de Torá. Foi uma mulher daquelas com M maiúsculo. Maria, ela tem um encontro com o anjo e diz: eu não sei, eu não estou entendendo. Não sei como uma mulher virgem pode dar luz a uma criança. Ele diz: mas Isabel está grávida. Ela diz: então faça a vontade de Deus em mim também. Deixa eu te dizer algo, ela não sabia como seria, mas ela sabia que ser mãe de Jesus seria uma bênção. Sabe o que isso quer dizer? Que nós, enquanto seres humanos, precisamos entender que a obediência a Deus, muitas vezes vai estar em um lugar que a gente não vai entender tudo, mas a gente vai se submeter em tudo. E a mãe, ela tem esse instinto de chegar para uma criança: eu não sei porquê, mas eu sinto que você não pode fazer isso. Eu sinto que você não deve ir para aquele lugar. Eu sinto que você não deve estar com essas amizades. Eu sinto que você não deve assistir isso. Eu sinto que você não deve pegar aquilo. Aí a pessoa diz: por quê, mãe? Não sei, porque eu sou mãe. Pronto. Eu não sei, eu sou mãe. Amém. Há um poder dado para a mãe. Há um poder dado para a mãe de forma sobrenatural, querido. Vocês estão nesse lugar? Eu não entendo, querido, quando eu era criança, quantas vezes os meus pais disseram: não faça isso. E eu dizia: por que não? Todo mundo faz. É isso aí. Aí eu fui morar, meu pai teve um projeto de abrir um mercadinho em um bairro de subúrbio na época, 18 Forte. E na época, até os 6 anos, meu pai é hoje aposentado do Tribunal de Contas da União. E aí a gente saiu de um lugar bem legal e a gente foi morar nesse lugar, né? Troquei de colégio, tudo. E aí quando a gente foi morar lá, e eu vi uns meninos passando para lá, para cá, e brincando para lá e para cá. Eu dizia: meu Deus, eu quero sair, né? Eu quero sair, eu quero brincar. Meu pai: não pode, não dá, não dá. Alguns amigos meus da infância, hoje estão na Verbo da Vida, lá de Aracaju. A gente se encontra, é uma festa. Eles já estiveram aqui na nossa igreja também. E a gente lembra dessa situação porque meu pai selecionava as pessoas que poderiam entrar na minha casa para brincar comigo. E você sabia que quem meu pai selecionava, depois é que eu vim descobrir que eram irmãos evangélicos? Eles eram da Presbiteriana Independente. E hoje eles são lá da Verbo da Vida. Nós nos reencontramos agora na Verbo da Vida. O que eu quero falar com você, querido: mãe tem que selecionar mesmo. Entenda, mãe não foi feita para agradar. Mãe foi feita de fato para educar. Vocês estão aqui ou não, amados? E aí, você agora não? Você vai me dar um toque, né? Amém, glória a Deus. Não prega a noite toda, viu? Vocês são um cavalheiro, né, amados? Em Gênesis capítulo 3, versículo 20, por favor. Não, já fui aí, desculpe, querido. Salmo 127, versículo 4. Salmo 127, versículo 4. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche delas a sua aljava.
Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. A Bíblia diz que os filhos, eles devem ser tão bem doutrinados, que eles devem ser como flecha, que vai defender a visão na porta de casa para os inimigos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O problema é quando a gente vê os nossos filhos falando em um determinado ponto da sua vida como os inimigos. Não contra os inimigos, mas como os inimigos. Eu me lembro de um dia que eu estava na assessoria jurídica do DESIP, e nós tínhamos um projeto, eu era o líder desse projeto, e a gente prestava assistência jurídica para 75% dos presos que estavam na execução penal. E eu me lembro que uma mãe chegou lá e dizia bem assim: olha, é o seguinte, está havendo um complô contra meu filho. Meu filho está sendo acusado do crime X, mas foi uma articulação dos policiais daquela cidade. E podia acontecer algo desse tipo. Eu disse, eu vou lá ver. E nós tínhamos um sistema, eu entrei no sistema, e na hora que eu entrei no sistema, tinha pelo menos 10 processos criminais em curso, em 10 cidades diferentes. Mas entenda, eu estou resumindo a situação, mas a mãe defendia, meu filho foi bem criado, meu filho foi aquilo, ele é inocente, ele não, ele é assim, ele é uma tal. E quando eu fui ver, eu disse, olha mãe, é o seguinte, eu disse para ela bem assim, eu disse, olha mãe, é o seguinte, a senhora está dizendo que é um complô, né? Das duas, uma. Ou seu filho tem um homônimo, uma pessoa com o mesmo nome, mesmo pai, mesmo CPF, mesmo carteira de idade, mesmo tudo. Ou existe um complô nacional. O seu filho é o inimigo número 1 do Estado. Porque não é só uma polícia, são 10 polícias. Esse me deu isso aí, quando eu dei para ela. Não, mas tem alguma coisa errada. E a minha vontade foi dizer para ela, mãe, a única coisa que tem de errado foi a criação que a senhora deu para o seu filho. Porque o que me mostrou ali, a reação dela foi, o Estado está errado e não o filho. Mas talvez o filho está preso, está sendo a solução para ele não estar morto. Talvez o amor de uma mãe naquele momento seria apoiar a disciplina que ela nunca deu. Porque talvez ele estava prestes a morrer, mas a misericórdia de Deus fez com que ele ficasse preso. Porque ele estava igual um carro louco, desenfreado, e não tinha quem parasse, e nem mesmo a mãe. O que eu quero falar para vocês, também a gente pode correr nesse risco. Quando uma professora vem dizer que o seu filho está errado no colégio, e você não apoia a professora. Diga, pastor, eu te amo. Quando a professora chega para você e diz assim, olha, seu filho está fazendo isso, e você diz, está fazendo o quê? Quando você não respalda a professora do seu colégio, quando você não respalda a coordenadora do colégio, quando você não respalda a diretora do colégio, quando você não respalda a tia do departamento infantil aqui de cima, a ministra de criança aqui de cima, quando você põe a mão no seu filho quando ele está errado, quando você vai super proteger seu filho, vocês estão aqui? Amém. Uma mãe tem que ter muito cuidado para não super proteger o seu filho. Existe uma diferença entre delargar, eu vou deixar você agora do jeito que você quiser. Eu já vi muitas mães falando isso. Você não quer isso? Eu vou deixar você do jeito que você quiser. E aí deixa aquela criança do jeito que ela quer. Isso é delargar, é largar o seu filho. Isso não pode ser feito. Da mesma forma, é englobar. É você querer o seu filho protegido de um jeito tão grande que se torna doentio. Queridos, nós temos casos que nós sabemos e nós vemos em nossa comunidade, por assim dizer, em que pais e mães super protegem os seus filhos.
E isso está causando um sério problema naquela criança. E a pessoa nem sabe do que está fazendo. E isso é doentio. É doentio. A criança, ela bota um negócio na boca. Um dia eu estava em um acampamento da igreja, né? Num determinado acampamento da igreja. A criança para andar, o menino para andar, tinha que botar luva. O menino com seus 4 anos, foi isso mais ou menos, 4 anos de idade. Aí o menino botou a mão assim numa, como é que diz? Numa mesa, estava suja, de areia, né? Acampamento é grande, coisa grande, na areia. Aí meu filho, não, a mão, tal. Aí daqui a pouco botou a mão na boca. Aí disse, pelo amor de Deus, tira a mão da sua boca. Eu já lhe disse, Gustavo Henrique, que você não pode fazer isso, né? Aqueles nomes bem mexicanos, né, amado? Aquela coisa bem, né? Tal, não pode. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Chegou um momento que essa criança veio aos nossos cuidados, meio de Dani. E a gente começou a ensinar o pai, a alertar o pai e a mãe, porque a gente tinha acesso. Que o filho estava ficando, como é que eu posso dizer assim, molinho. Vocês estão aqui, amados? Querido, homem foi feito para sujar as unhas, amém, amado? Homem foi feito para se cortar, irmão. Não, aí acabou o mundo, a criança caiu. Ai, porque acabou o mundo. Eu me lembro de Sofia, a gente foi para uma fazenda, eu e Dani, a gente foi para uma fazenda em São José, Senhor do Bonfim. Lá em é depois que Judas perdeu as botas. Eu sei que é longe pra caramba. Eu sei que quando você pensar que é longe, é mais longe ainda. É lá na Bahia, meu amado. Depois de Medrado, um negócio assim, quente, tora. Aí a gente foi para uma fazenda, gigante mesmo, uma fazenda, de um amigo da gente, Assis. E nessa fazenda, só para você entender, tudo lá é no gás. Eu nunca tive aquilo. Geladeira no gás, eletricidade no gás, tudo no gás. Ficou interessante. E aí eu brincando com Sofia, eu sei que Sofia entrou nos cactos lá, se cortou toda. Aí Sofia veio chorando, ela tinha uns 3 para 4 anos de idade. Tem quantos anos ela? 1 ano e meio. É mais ou menos. Só que Sofia estava toda cortada, né? Toda cortada, toda arranhada, meu irmão. Perna, braço, rosto. Tudo. Aí eu disse... Porque eu deixei um instante com ele. Um instante. Mãe de primeira viagem, mãe de menina, né? Imagine só. Eu disse, isso vai aumentar a imunidade dela, filha. Eu fiquei tão nervoso que eu não sabia o que dizer. Eu disse, isso vai aumentar a imunidade dela. Eu sei que se ela estava chateada, ela ficou mais braba ainda, amém? Porque ele dizia num ar de muito riso. Eu estava tentando aliviar a coisa, né? Não aliviou. Não aliviou. E aí, assim, eu também não estou dizendo para você fazer isso, amém, amados? Amém? Isso já beira a irresponsabilidade, amém? Mas eu garanto a vocês que eu não sou desse jeito, amém? Eu estava procurando, assim, de alguma forma arranjar uma desculpa melhor, eu não arranjei. Não. Tem uma história que eu ouvi de um pai que a mãe viu o bebezinho se entalando com uma moeda de 5 centavos. E aí, na hora, ela foi lá, o menino tinha o quê? Quase 1 aninho. Ela foi lá e viu o menino botando a moeda de 5 centavos na boca. E aí ela pegou aquela criança prontamente, colocou de cabeça para baixo, começou a sacudir. Aí quando ela sacudiu, saiu a moeda de 5 e saiu a moeda de 10. Aí ela ficou desesperada e foi chamar o pai. Aí quando chamou o pai, aí ela disse, eu tô sacudindo ele, eu vi ele engolindo uma de 5, tá saindo uma de 10. Ele, então vamos dar uma de 10 para sair uma de R$1. Isso não se faz. Foi o que ele fez comigo, isso não se faz. E essa história não foi verdade, é mentira que eu tô contando, foi verdade. Misericórdia, papai, isso não é assim, amém?
Ou seja, queridos, a gente tem que ter cuidados, né? Está de forma leve aqui, brincando, mas nós temos que ter cuidados, porém que não sejam super cuidados, porque nós estamos preparando os nossos filhos para o mundo. Sei que pode ter divergência nessa expressão que eu estou usando, mas é isso mesmo. Porque a minha Bíblia está dizendo que os nossos filhos têm que ser como flechas que vão ser levados à porta de casa, ou seja, um dia vai sair de casa e vai estar diante de inimigos. Querido, você não vai escolher onde o seu filho vai trabalhar, você não vai escolher os amigos que ele vai ter no trabalho, então ele vai estar diante de inimigos. Inimigos do que você ensinou, inimigos daquilo que você conhece. Então, essa criança precisa ser preparada, sim, para as coisas do mundo. Então, é uma questão, por exemplo, que a gente precisa ensinar as crianças a lidar com os piores sentimentos. Por exemplo, lá em casa, a gente trabalha, a gente fala sobre a morte, a gente fala sobre a vida, a gente fala sobre a doença, a gente fala sobre milagre, mas a gente fala sobre todas essas situações que a vida apresenta. Vocês estão nesse lugar? Amém. E aí, uma coisa que nós precisamos entender é que, como a gente vai fazer isso bem? Eu queria passar para vocês uma passagem bíblica que está lá em João 19, 25, para eu finalizar aqui. João 19, 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Sabe, algumas pessoas dizem que a mulher tem um sexo frágil, mas se você olhar toda a Bíblia, quem mais segurou a onda, mais do que os apóstolos, foram as mulheres. Vocês estão aqui? Amém. Então, as mulheres, por enquanto que os apóstolos ficaram com medo em casa, na porta cerrada lá, né, nas portas fechadas, eram as mulheres que saíram correndo o risco de morrer. Então, mulher não é sexo frágil. Eu gosto de uma frase que diz assim, que para a mulher entender... Como é que é o negócio? Espera aí, viu? Me esqueci agora. Espera aí. Hã? Não, a Dana é pior do que... Acho que é a unção dela, está passando para mim aqui agora. Olha, um parto normal, certo? Sem tanta passagem e sem nenhum tipo de medicamento, é o mais perto que a mulher pode entender do que um homem com febre. Você já viu um homem sentindo dor? Vocês estão aqui? Amado, vamos bater a real. A gente é a rua, mas a gente não aguenta dor, não. Ó, homem não aguenta dor. Bater a real, homem não aguenta dor, amém? Se você aguenta dor, eu declaro para você que você sinta um dia, por um segundo, que é uma dor de parir. Aí você vai saber se aguenta dor ou não. Vocês estão aqui, amado? Então, só por causa disso, a mulher merecia, amado, um prêmio todo ano, amém? Vocês estão aqui? Só por causa disso, amém? Mas uma coisa que eu vejo de Maria, é que Maria, escuta isso, por favor. Maria, no momento do milagre das bodas de Caná, nós falamos hoje sobre isso pela manhã. Ela entendeu que Jesus estava entrando no ministério, e ela liberou ele. E a partir daquele momento você vai perceber que o comportamento de Maria não era mais um comportamento de mãe, era um comportamento de serva. No momento que Jesus olha para Maria e diz: mulher, o que tenho eu contigo? Naquele momento, Maria entra no ministério de Jesus. E Maria agora entende a posição dela, então ela libera. Mas se você parar para analisar, Maria estava o tempo todo por perto, até no momento da morte. A mesma coisa é o papel de uma mãe, em que a mãe vai estar ali. Olha, filho, eu estou liberando você. Lembre disso, disso e disso. Mas sempre saiba que eu estou aqui para lhe aconselhar, para lhe ajudar, e estar ali perto da pessoa. Também a gente não está dizendo, querido, pelo amor de Deus, por favor, nos ajude nisso. Amém?
em nome do departamento de casais da igreja, eu peço a vocês, em nome do sindicato, amém, amados? Dos pastores que trabalham com casais, pelo amor de Deus, não se meta no casamento dos seus filhos. Vocês estão aqui? Você orienta, você mostra, mas tem pai, querido, que não sabe o limite, não. Se o casal vai se casar, quer escolher até a cor da cortina. Quer escolher a cor da cortina que o casal vai ter todo em casa. Quer dizer a hora, como é que vai ser, como é que não vai ser a rotina. Querido, deixa eu dizer uma coisa. Mãe tem que entender uma coisa, que você tem o seu lugar. Amém? Então, seu filhinho, né, principalmente mãe de menino. Mãe de menino, a sua nora não é uma concorrente. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a gente vê coisa, amém, amados? Então, se não é seu caso, amém. Mas eu vou contar o meu caso, amém? Eu estava um dia, 5 horas da manhã em casa. Os primeiros 3 meses de casamento foi assim, 5 horas da manhã em casa. O que acontece? Conta. É melhor você, vai. Dormindo, 5 horas da manhã, porque a mãe dele, antes de se casar, tinha um hábito de fazer vitamina para ele, né? E aí, fazia vitamina para ele. Sim, não fazia para vocês não também, era? Não. E aí ela fazia vitamina para ele. E ele voltava a dormir. Então, quando a gente se casou, ela veio me dizer que ele tomava vitamina todo dia, 5 horas da manhã. Que ela se levantava, dava e voltava a dormir. E eu disse, quem vai fazer vitamina 5 horas da manhã? E vitamina é um negócio bom para ninguém. Eu estudei que esse negócio fermenta, né? Não vou fazer isso não fermenta, fermenta. Faz lá a decomposição. Eu vi que fermentava, né? Minha vida toda eu estudei que fermentava, então me casei acreditando que aquele negócio fermentava. E 5 horas da manhã, quem é que tem fome? Você está dormindo? Eu não vou me acordar às 5 horas da manhã. E eu disse isso a ela, eu fui bem realista, porque nós tínhamos um relacionamento mãe e filha. E eu era bem clara, eu não vou me acordar para fazer 5 horas da manhã vitamina para o seu filho, viu? Então, pronto, não se preocupe que 5 horas da manhã ele vai estar dormindo bem, sem fome nenhuma. Mas minha filha, primeiro dia que eu estava em casa, dormindo o primeiro dia, no outro dia, 5 horas da manhã, quem liga? Minha sogra. Eu olhei para a cara dele assustada, eu acordei ele se acordou com um susto, eu disse, oi, quem está ligando? Atenda você, porque eu não vou atender. Aí ele, alô, mãe. Ô, mãe. Alô, meu filho. Eu tô ligando para saber se você já tomou sua vitamina. Eu disse, não. Ela tá perguntando se eu tomou vitamina. Diga a ela, senão eu vou pegar esse telefone e eu vou dizer. Aí ele, não, mãe, não precisa não, mãe, de vitamina. No outro dia, 5 horas da manhã. Ô, meu filho, Dani já fez sua vitamina? Rapaz, 3 meses. Eu disse, amor, se você não disser para ela parar, eu vou falar, porque eu não aguento mais, em nome de Jesus. Aí da última vez que a bichinha ligou, aí ele disse assim, manhã, só me ligue depois das 8 horas da manhã, em nome de Jesus. Ela ficou bem chateada comigo, porque ela não podia mais me ligar às 5 horas da manhã. Mas 8 horas da manhã ela ligava, já tomou sua vitamina? E assim foi sempre, né? E queridos, não precisa abrir, mas em Provérbios 10:5 está escrito assim, o que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha.
A mãe, ela tem que ajudar a criar o seu filho no trabalho. Então, a mãe que não ensina o filho, né? Às vezes a mãe chega cansada do trabalho, está ali deitada, aí o filho está brincando, e diz: mãe, pegue uma água para mim. É necessário a mãe ensinar que é o filho que tem que chegar em um determinado momento e começar a servir a ela. E não o tempo todo a mãe fazer tudo para o filho. Tem que chegar um momento que a mãe tem que ensinar o filho a arrumar a cama, ainda que não esteja tão bem arrumada, a ensinar a limpar um pouco do que fez e coisas desse tipo. Vocês estão aqui ainda? Porque, querido, às vezes há uma tendência da mãe, de fato, super proteger nesse sentido. E tem que ter muito cuidado, porque senão pode estar criando um vício de preguiça e procrastinação na criança. A mãe tem que ajudar muito nisso. Porque às vezes o pai vai dizer faça, aí a criança vai e se esconde um pouco atrás da mãe. Porque a mãe é o sentimento. Amém? Se você chegar para mim, não, lá em casa é diferente. Aí eu vou ter um outro problema aqui agora, que talvez você não está ensinando o sentimento para o seu filho. Amém? Então você continua ensinando o sentimento, as expressões emocionais, mas colocando ele para fazer atividades. Amém? A outra coisa é: por isso deixa o homem pai e mãe e une para a sua mulher, tornando-se dois, uma só carne. Com isso eu quero dizer para vocês, queridas mamães, que um dia a sua nora vai ser a pessoa, a mulher, naquele momento mais importante para o seu filho. Deixa eu dizer para você, mamãe, respire fundo, amém? Respire fundo. Vai chegar um dia que a sua nora vai ter que se tornar a mulher mais importante para ele e você vai ter que ser a segunda. Porque se você não for a segunda, é quebra de princípio. Tem algumas dizendo assim: ah, Jesus vai voltar antes, né? Eu falo agora em nome dos papais, amém? Eu pego Sofia e todos os dias eu boto a mão na cabeça dela e digo que o meu genro vai ser um filho para mim. Então talvez você está perdendo tempo, não que eu não creia na volta de Jesus, amém, amados? Mas a volta de Jesus depende dele. Confessar sobre a minha filha depende de mim. Então eu vou lhe ensinar algo nessa noite como pastor. Pegue e coloque a mão do seu filho e sua filha e gere o genro e a nora que você quer ter. Eu me lembrei Amém? de uma brincadeira. É como eu falei, minha sogra era minha mãe, a gente era muito amiga. Eu brincava muito com ela. E eu dizia bem assim: vai aproveitando, que daqui a 30 dias seu filho vai deixar de ser propriedade sua e vai ser propriedade minha. Aí ela dizia: pare com isso, menino. Eu digo: é assim, eu já estou treinando agora. Aí a gente brincava, piscava um para o outro, né? Aí quando ela pedia algo para o pastor, dizia: Lito, pega aquilo ali. Aí ele olhava para mim: posso, Dani? Eu disse: pode pegar. Ela olhava para mim e fazia aquela cara de: só vai porque eu estou deixando. Não foi. Esse nível é um nível de amizade muito grande. Então, meninas, Não faça isso. não façam isso. Não faça isso. A minha mãe pegava um A daqueles, rapaz. Era engraçado demais. Mas depois ia, ajeitava, beijava ela, brincava, amém? A gente se amava. E eu quero muito. finalizar com isso aqui, pela minha parte. 1 Samuel 1,27, está escrito assim: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Eu queria falar para vocês, mamães, e eu queria falar para vocês de todo o coração. Eu falo agora como aquele que tem visto pessoas muitas vezes com a cultura católica, tá? Alguma coisa contra a cultura católica? Não, mas vocês vão concordar comigo. Eu tenho visto, por exemplo, vários amigos meus que são católicos, não pisam na igreja, não vai na igreja, mas no dia de batizar, chama a família toda, faz uma festa diferente e vai para a igreja católica. E passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos sem ir lá. Vocês estão aqui? E eu tenho visto isso na nossa igreja. Pelo menos eu falo da nossa igreja. Se eu fizer uma pesquisa das últimas pessoas que nós consagramos nesse altar, eu posso dizer que 50% dessas pessoas não frequentam e não ensinam o caminho do Senhor aos seus filhos. E isso é um alerta, como pastor, é o meu papel fazer isso, de dizer o seguinte: a mãe de Samuel, ela pegou o filho que tanto desejava, que pediu ao Senhor, e disse: eu entendo que eu adoro o Senhor.
A minha maior adoração é quando eu levo o meu filho para aprender os caminhos do Senhor na igreja. Eu vou ler para você de novo, tá bom? Era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu o meu pedido. Por isso agora eu dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. Ela não só dedicou, mas ela estava dedicando. E a Bíblia diz, e ali adorou o Senhor. Quando você traz seu filho para a igreja e ensina o caminho da palavra, você está adorando ao Senhor na maestria de ser uma verdadeira mãe. Amém. Aleluia. Então, queridos, Glória. Joga duro. Eu tenho 4 minutos para jogar duro. Vamos orar, falar em línguas, vamos, que pela inspiração do Espírito ele vai dar revelação. Nós como mães e pais, né? Porque hoje é o Dia das Mães, mas a ministração de hoje é sobre família. Nós como mães e pais, nós temos desafios. E um dos grandes desafios que nós temos é ensinar os nossos filhos, conforme diz lá em Efésios 6:1. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Eu creio que um dos grandes desafios dos pais hoje é a questão da submissão. O você falar com o seu filho, ele compreender que um pai e uma mãe nunca quer um mal e sempre quer um bem, e entender que é esse se submeter, que é fazer aquilo, mesmo que para ele não esteja sendo tão agradável, mas ele se submeter em amor, em honra à sua vida como pai e mãe e em temor ao Senhor. Isso daí eu sei que tem sido um dos grandes desafios dos pais. Digo que nessa geração tem sido maior devido a tantas coisas que têm se levantado para consumir e retirar princípios da nossa igreja, das nossas crianças. Eu tenho pouco tempo agora, eu gostaria é porque eu não vai dar, eu não queria nem entrar em nada e só colocar esse áudio, mas vou fazer o seguinte, próximo domingo eu ministro, quem é? Você? De hoje a 15. De hoje a 15, eu vou ministrar e eu vou deixar vocês com sede, que eu vou começar com um áudio de 2 pessoas que têm estragado nossas crianças e que muitos pais precisam entender que eles têm sido instrumentos do inferno. É o Felipe e o outro, tá certo? Felipe e o Lucas. Papais e mamães, aquelas 2 pessoas que outrora começaram com vídeos no YouTube ensinando aos seus filhos fazerem uma foquinha. Como era? A foquinha? Isso mesmo. É isso mesmo. Vá, papai, vamos lá, vá. Gente, teve um dia. Cadê Rubem? Rubem está aqui. Rubem sabe como é, Rubem. Levanta que você fez isso para mim na sala de 9 a 12. Rubem, você lembra o dia que eu entrei na sala de 9 a 12 e que ao invés de eu ser cumprimentada com a paz do Senhor e um bom dia, as crianças me cumprimentavam assim? Eu não entendi porque eu não sabia qual era a procedência. Eu sabia que não era uma manifestação involuntária do Espírito. E eu fui entender de onde havia sido aquilo. Então, quando eu for ministrar, eu vou começar minha ministração com esse áudio, porque é na igreja que nós papais precisamos ter as instruções, que muitas vezes, tá aí, Flavinha, o áudio, tá? Pronto. São quantos minutinhos? 2? O áudio tem quantos minutos? Então é muito tempo, não dá não. Eu vou editar ele, vou editar.
É na igreja que a gente precisa ter o entendimento do que é saudável para os nossos filhos. Você entregar essa arma, isso é uma arma, para o bem ou para o mal, depende como se usa. Na mão de uma criança que não tem o discernimento do que é o bem e do que é o mal, você pode estar naquele momento entregando o seu filho para Deus ou para Satanás. E nós, pais, não podemos ficar com os olhos vendados enquanto nossas crianças estão sendo deturpadas, estão pegando a mente delas e estão fazendo com que elas fiquem fúteis e banalizadas, verdadeiros robôs pro mundo. Enquanto você trabalha, entrega para ela um celular, para que ela possa se divertir enquanto você faz alguma coisa. Então, papais e mamães, eu não vou entrar hoje no assunto, mas nós vamos estar falando sobre como conquistar a obediência dos nossos filhos. Nós vamos tratar sobre 8 requisitos. Eu vou ensinar vocês. E eu tenho aprendido e colocado em prática com a minha filha. E tem dado muito certo, graças a Deus. E eu vou ensinar vocês aquilo que o Senhor tem me ensinado. Aquilo que tem padrão de pesquisas. Não é nada vindo assim, sem uma base. A poder as crianças serem ensinadas à luz da palavra. A primeira ferramenta que vocês vão ser ensinados quando eu for ministrar. Então, se você conhece algum papai, alguma mamãe que precisa ouvir essa ministração, alguém que até nunca veio na igreja, convida, porque nós vamos ensinar como estimular a obediência sem gritar. Sem gritar. E aí eu vou ensinar vocês como é ter um momento de ação. Mas isso é cena para daqui a 15 dias, tá? Nós vamos iniciar com esse áudio que eu vou editar. Eu quero que vocês realmente sejam chocados, porque eu fui chocada. E os pais precisam replicar isso. Amém? Os nossos filhos são pérolas preciosas que estão em nossas mãos. E para eles serem o que o Senhor quer que eles sejam, não depende de Deus. Oh, Senhor, eu entrego o meu filho a Deus. Não, Ele entregou a você. Ele entregou a você. Ele entregou os seus cuidados. E com a capacidade que Ele te deu e que Ele me deu, porque eu também sou mãe, a gente faz e consagra a Ele. Mas o fazer e o executar é nosso. Amém? Então, mamães e papais, a gente vai se ver daqui a 15 dias, tá bom? E vai ser muito, muito bom. Diga, eu quero ensinar os meus filhos sem gritar. Agora, deixa eu fazer um parêntese, tá bom? Grito é uma coisa, ser firme é outra, ok? Eu não vou ensinar vocês a serem mães e pais molengas, não. Mas é não agir no grito. Essa vai ser a primeira ferramenta. Amém, amorzão? Eu senti a direção nesse momento da gente poder orar pelas mamães que estão aqui. Eu queria que vocês viessem aqui no altar para a gente orar por vocês. Vem cá, por favor. Em nome de Jesus. Amém. Rapaz, é uma igreja de mamães, né? Glória a Deus. Mamães, vovós, vem pra cá. Amém. Mãe 3 vezes. Amém. Tem que ter sabedoria 3 vezes. Queridas, nós temos... O diaconato pode ajudar para ver se as mães todas conseguem chegar aqui. Vem para frente vocês, por favor. Vem para frente. Isso, vem, isso. Glória a Deus. Vamos ver se a gente consegue juntar aqui. Diaconato, me ajude, por favor. Trazer as mamães todas para cá. Dá para botar.
Amém. Rapaz, é uma igreja de mamães, viu? Há uma unção para ser mãe aqui, viu? Glória a Deus. Acho que é por isso que vai ter que ter pregação 1, 2 e 3 de mamãe mesmo. É muito desafio, né? A gente precisa de graça. Eu não consigo, como pai que participo da criação dos meus filhos, da minha filha, né? Meus filhos, eu profetizei agora. Eu não consigo de verdade, todo o coração, expressar a dedicação de uma mãe. Eu tenho em casa um exemplo da minha esposa. A gente aprendeu hoje que ser mãe é uma bênção. E ela tem um papel até o final. São várias etapas. E cada etapa precisa ter sabedoria, graça. Às vezes tem a etapa do nascimento, a etapa de ser criança, tem a etapa da adolescência. Descobrindo, né? A etapa da juventude e a etapa dos filhos agora se casando. E isso daí, cada etapa dessa precisa de muita sabedoria. E eu quero orar por vocês, abençoar vocês. E eu sei que quando a gente vem no altar, Deus, Ele libera algo poderoso. E talvez vocês estavam tendo um peso nessa área. E Deus nesse momento pode socorrer você. Amém? Talvez seu filho seja uma bênção. Talvez até um peso financeiro, algo que você queria dar para o seu filho não tem hoje. E Deus socorre o coração de uma mãe. Né? Qualquer coisa que esteja no seu coração agora, ligue seu coração. Senhor, nós estamos agora diante dessas mães, no seu altar. E nós sabemos que o Senhor trouxe a bênção de ser mãe, em que Adão chamou Eva por causa que ela seria mãe. O Senhor falou que é uma bênção gerar, é uma bênção nascer, e isso vem pelas mães. Nós sabemos, Pai, o papel e a importância, e o diabo também sabe. E o diabo, ele vem para roubar o plano original. O diabo vem para destruir a conexão da mãe, do filho. O diabo vem para roubar a sabedoria, roubar a graça. Mas diante do teu altar, nós sabemos que existe graça e socorro para todas as mamães que estão aqui nesse momento. E eu não sei, Senhor, de fato, o que é o pedido de cada uma delas. Não sei. Eu não sei se é na questão financeira. Eu não sei se alguma mamãe está passando por algum problema, que o filho está com doença agora, alguma fragilidade na saúde. Eu não sei se seria uma condição melhor. Eu não sei se seria sabedoria em alguma área. Talvez alguma mãe está se achando não sábia em alguma área para alcançar o filho nisso. Mas eu sei que o Senhor é inteligência. O Senhor é muito mais inteligente do que eu. O Senhor sabe todas as coisas. E diante dessas mães aqui, que creem no Senhor, nós liberamos agora essa graça, esse favor. Nós abençoamos elas. Nunca, Senhor, nunca ninguém chegou diante do Senhor com o coração certo e saiu vazio. Bem assim são essas mães agora no altar. Nós abençoamos cada mãe aqui. Às vezes até mãe que está fazendo o papel de dois, pai e mãe. Libera uma sabedoria, Pai, em nome de Jesus. As vovós que estão aqui, libera a sabedoria sobre elas. Pai amado, as mamães que já estão na fase do casamento dos filhos, libera também, Senhor. Sabedoria, Pai, em cada área, para elas poderem cumprir a carreira e adorar o Senhor nessa área na vida delas. E eu sei, Senhor, que algo elas estão recebendo agora do Senhor, que vai facilitar, que vai ajudar, em nome de Jesus, que vai ser mais leve. Às vezes coisas que demoravam horas vai ser mais leve, porque o Senhor vai trazer estratégias, sabedoria, conhecimento, em nome de Jesus. Eu abençoo vocês, mamães, sejam abençoadas agora, em nome de Jesus.
Amém nunca e amém. foi sobre nós. Uma salva de palmas para elas, amém. Nem sobre o que